Você já ouviu falar da Maria Bonita? E sobre Lampião, o rei do cangaço? Olá, eu sou a Mariane e nesse vídeo você vai conhecer uma verdadeira história de faroeste brasileiro, o triste fim de Lampião e Maria Bonita. As histórias de Lampião e do seu bando viraram lendas no cangaço. Muitos que conheceram um pouco desse bando de fora da lei contavam seus feitos, fazendo com que suas histórias passassem gerações e virasse até filme. Eu mesma me lembro de quando era criança. Sentava próximo do meu avô e escutava por horas ele contando as histórias de Lampião. Então, você vai ter o privilégio de ouvir um pouco dessas histórias da minha infância, junto de pesquisas de fontes históricas confiáveis, de artigos e pesquisas científicas. Esse não é um trabalho nada fácil, mas é feito com muito carinho, com o objetivo de levar conhecimento histórico para pessoas de diferentes idades. E você pode nos ajudar se inscrevendo no canal. É muito rápido e fácil. Só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Ou, se você preferir, pode nos apoiar financeiramente, através do Apoia-se, ou então por uma doação no Pix. Os dois vão estar aqui embaixo na descrição. Antes de sabermos o fim de Lampião, precisamos entender um pouco porque a sua história pode ser considerada uma história de faroeste brasileiro. Faroeste é um gênero de filme que surgiu lá nos Estados Unidos, nos anos 60. Esse tipo de filme é baseado no período histórico lá dos Estados Unidos, onde se estavam expandindo as fronteiras para o oeste. Daí o nome faroeste, que em uma tradução livre seria algo como oeste distante. Esses filmes geralmente se passam no estado do Arizona e do Novo México. Os filmes de faroeste ficaram muito populares pelas aventuras e ações, chamando a atenção também de outros países, que começam também a criar esse tipo de filme, adaptados à sua história, como por exemplo a Alemanha e a Itália. Aliás, os filmes de faroeste italiano ficaram famosos também no mundo todo e ganharam o apelido de Western Spaghetti. E adivinha, qual país os filmes de faroeste também ficaram populares? Sim, no nosso Brasil. Os brasileiros gostavam muito desse gênero de filme, não só pelo roteiro e pela ação, mas também por encontrar uma certa semelhança com o sertão brasileiro, que tem o clima árido como nos retratados nos filmes norte-americanos. Então, alguns filmes nacionais começam a surgir, como por exemplo, O Cangaceiro, e Deus e o Diabo na Terra do Sol. A produção de Luiz Augusto Mendes, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que fazem muito sucesso entre os brasileiros e até ganham o apelido de Bang Bang. Porém, uma pequena parte da população não gostou desse tipo de filme nacional. A elite brasileira, que se sentiu horrorizada com a violência retratada nos filmes e apelidaram de Western Enfeijoada. Mas vamos ao que interessa. Os filmes de Bang Bang aqui no Brasil são principalmente baseados nas histórias dos cangaceiros, mais especificamente em Lampião e o seu bando. Isso porque as suas histórias têm tudo que um bom filme de faroeste precisa: ação, aventura e romance. O nome de batismo de Lampião era Virgulino Ferreira da Silva. Ele nasceu no dia 7 de julho de 1897, em Serra Talhada, no Pernambuco. Sua família vivia da terra, onde cultivavam e criavam alguns animais. Mas não se engane em pensar que a família era de fazendeiros ricos. Para quem conhece um pouco da Caatinga, sabe que não é nada fácil cultivar naquela terra, muito menos criar animais, que sofre com a escassez de água em alguns meses do ano. Mas, apesar da vida difícil, os seus pais se esforçam
para que seus filhos pudessem ser alfabetizados. Virgulino só vira o Lampião, o rei do cangaço, depois de uma tragédia, quando sua família é acusada de roubo. Para entendermos melhor o que aconteceu, vamos precisar dar uma olhada no contexto social da época. O Brasil sempre teve sua história diretamente ligada à agricultura e o poder de grandes latifundiários, que também governavam o país, de forma indireta ou até diretamente. A questão é que, em várias regiões, os grandes proprietários de terra tinham o objetivo de monopolizar a agricultura e a criação de animais. E como eles tinham muito dinheiro e a política ao seu lado, sempre conseguiam. Quem é que gosta de sertanejo vai lembrar que na música Meu Reino Encantado conta a história de um pequeno sítio que precisou vender a propriedade para grandes criadores de gado. E essa era uma das formas que os grandes latifundiários acabavam com os pequenos agricultores. Levavam a propriedade à falência, manipulando o mercado, não deixando escolha para os pequenos proprietários de terra, que se viam obrigados a vender a propriedade por preços baixíssimos. Além disso, tinha outra técnica terrível, que era matar o dono da pequena propriedade. Infelizmente, isso era comum no sertão brasileiro e está presente em algumas obras, como por exemplo Morte e Vida Severina. E foi exatamente o que aconteceu com a família do Lampião. Eles foram acusados de roubar um animal de uma grande fazenda vizinha, da família Saturnino, que tinha muito poder e influência na política. É muito provável que o roubo do animal nunca tenha acontecido. E essa foi apenas uma desculpa para a execução dos pais e alguns dos irmãos do Lampião. Então, em 1915, o jovem Virgulino deixa seus irmãos mais novos a cuidado de outro e chama os seus irmãos mais velhos para formar um bando e jura vingança, se tornando o fora da lei Lampião. A propósito, esse apelido surgiu por causa do seu rifle, que ficava aceso como brasa depois de vários disparos, parecendo um lampião. As histórias de Lampião são bem parecidas com as de Robin Hood. Ele invadia e roubava grandes fazendas, ficando com parte do dinheiro, e o restante dividia para o seu bando. O que sobrava, ele dava para os pobres. Isso fez com que ele fosse visto como um herói e justiceiro por muitos. Porém, não podemos esquecer que ele não era tão nobre assim, já que agia com muita violência, torturando e matando muitas pessoas. Lampião e os seus cabras andavam muito pelo sertão, conhecendo várias cidades enquanto invadiam as grandes propriedades. Em 1929, durante uma passagem pela cidade de Malhado de Caiçara, conheceu Maria Gomes de Oliveira, que tinha 19 anos e estava morando com seus pais, porque tinha se divorciado recentemente. Os dois logo se apaixonaram e ela entra para o bando, recebendo o nome de Maria Bonita. Poucos sabem, mas Lampião e Maria Bonita tiveram uma filha, a Maria Expedita de Oliveira Ferreira Nunes, que nasceu em 1932. Durante muito tempo, Lampião conseguiu despistar os policiais, apesar de já ter levado alguns tiros, sendo que um deles fez com que o cangaceiro perdesse um olho. Mas, mesmo assim, fugiu todas as vezes, parecendo imortal e imune aos esforços policiais. Porém, o rei do cangaço teve seu fim no dia 18 de julho de 1938. Como de costume, ele, Maria Bonita e o resto do bando estavam acampados perto de um rio. Porém, eles não seguiram o próprio protocolo antes de dormirem, que era instalar uma série de armadilhas ao redor do acampamento, como arames, sinos. Assim, se alguém chegasse perto, eles ouviriam e poderiam reagir ou fugir. E aquele foi o pior dia para não se protegerem, já que a polícia tinha preparado uma emboscada. Então, na calada da noite, policiais invadem o acampamento silenciosamente e vão direto à barraca de Lampião, que estava dormindo. E lá mesmo, ele é alvejado por diversos disparos, morrendo na hora.
Ao escutar os tiros, os seus capangas se levantam rapidamente. Mas não houve muito tempo para que eles reagissem. Apesar de terem revidado e acabado com algum dos policiais, todos foram mortos. Quer dizer, quase todos, porque a roupa dos cangaceiros era bem parecida com o uniforme dos policiais. E o cangaceiro Zé Sereno conseguiu se passar por um dos homens da lei e foge. Maria Bonita teve seu fim naquele dia também. Digamos que a sua morte foi bem parecida com a da Maria Antonieta. Se você não conhece a história da Maria Antonieta, eu vou deixar o link aqui em cima nos cards. Apesar de eu ter resumido a cena contada pelas pessoas daquela época, é uma cena digna dos melhores filmes de faroeste. Imagine só, na calada da noite, o bando de Lampião acorda ao som de tiros. Rapidamente, empunham suas armas e começam a lutar. Um dos policiais, atirando em Lampião, grita: "Morre, bandido da peste!" E revoltado com a morte indigna do seu chefe, o cangaceiro Mergulhão deixa sua arma de lado para golpear socos no policial que gritou isso. Enquanto isso, outro cangaceiro, Luiz Pedro, estava tentando fugir das balas. Quando escuta Maria Bonita gritar: "Luiz, lembra das suas palavras, você disse que morreria junto com o Lampião." Então o cangaceiro para e caminha em direção aos policiais enquanto é baleado. E Maria Bonita, logo após dizer essas palavras, é capturada e perde sua cabeça, ainda viva. E para terminar a cena de uma forma comovente e triste, todos os cachorros de Lampião permanecem ao lado de seu corpo. E mesmo os policiais tentando afastar os animais para levar o corpo de Lampião como troféu, os cães não se afastam até serem pelos policiais também. Eu não disse? Uma ótima cena de filme. E se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E eu te vejo na próxima. Tchau!